Eu fiz esse vídeo para explicar como é que eu faço para desenhar as minhas placas no CorelDRAW. Eu tenho a placa projetada no Eagle aqui. Eu dou um print screen. Venho no Corel, colo essa tela. Recorto, tiro aqui o que tiver de sobra. Eu uso uma função do Corel que faz o rastreio automático do desenho. Clico o botão direito em cima da imagem e vem rastreio rápido. Nem sempre ele consegue captar tudo, mas nesse caso, por exemplo, eu aproveito a malha aqui do terra. Eu venho organizar, desagrupar tudo, deleto o que criou de extra e sobras. Aproveito a malha. Agora eu vou fazer o desenho das trilhas aqui. Para desenhar as trilhas eu seto uma espessura padrão, baseado nas trilhas. Primeiro tem que achar qual é essa espessura. Seria aproximadamente 4 milímetros. Para setar como padrão, eu removo a seleção e venho aqui na caneta contorno. Aí ele vai dar aquele aviso de um OK. Significa que ele vai aplicar todo o novo traço que eu fizer. Setei 4 milímetros. Daí eu sigo fazendo. Uma dica que eu dou é segurar Shift. Aí ele vai dando pulls de 15 em 15 graus. Facilita para você desenhar. E outra dica para movimentar é segurar o Ctrl e o Shift. Se eu movimento segurando o Ctrl, ele diminui o tamanho do deslocamento enquanto estiver pressionado. Assim eu consigo centralizar melhor. Basicamente seria isso. Eu vou fazer esse pedaço aqui só para vocês verem como é que é. Segurando o Ctrl ele faz um recuo menor, o Shift maior. Centralizei mais ou menos aqui. Agora eu vou marcar as ilhas. Também segurando o Ctrl ele vai fazer o círculo perfeito. Caneta de contorno, contorno de espessura mínima, porque agora eu passei espessura mínima. Tem que ser um pouquinho maior, o tamanho da minha ilha. Agora deu certo. Aperto mais para duplicar. Seguro o Shift para deslocar. É muito mais fácil deslocar com o mouse, mas eu tenho umas frescuras às vezes de deslocar com o teclado. Que o deslocamento é de 1 milímetro, ela sempre acaba batendo. Eu acabo trabalhando com uma grade imaginária. Vou desenhar aqui. Contorno de espessura mínima.
contorno cor de rosa. Deixa eu dar uma mexida aqui. Basicamente isso aí. Estou desenhando meio por cima só para vocês entenderem a lógica. Mas, para duplicar, jogar ele do lado aqui. Esse do lado é um pouco menor. Seguro o Shift enquanto eu diminuo para ele diminuir centralizando, é costume também. Dou mais, trago ele para cá, dá um zoom, centralizar. Vou colocar o contorno aqui dessa linha rosa para ficar mais fácil de ver. O que eu vou fazer agora? Selecionar essa linha, segura Shift, selecionar a outra. E só as linhas, que seriam as trilhas. Arrastar ela aqui, ter certeza que selecionei correto. Dá um Ctrl Z, devolver no lugar. Organizar, converter contorno em objeto. Definir o contorno. Transformei o risco simples, um filete qualquer, que era só uma linha de contorno, em um objeto. Converter contorno em objeto, vou botar o preenchimento preto, contorno rosa, e ele vira um objeto. Agora que está desenhado aqui, eu vou usar a ferramenta soldar. Está feito a trilha conectada. Vou voltar no lugar de novo aqui. Basicamente seria isso, só fazer com mais capricho, fiz rapidinho para mostrar. Agora eu vou dar um exemplo que você quer fazer a malha do terra, como a gente faz no Eagle, e o rastreio rápido não pegou. Então, vamos fazer aqui. Esse aqui. Vou duplicar ele. Vou me organizar, ordenar para trás da página. Vou colocar o contorno amarelo para dar um contraste. Vou definir o tamanho do contorno bem grosso, 2,5 e pouco. 3, 4, 5. Esse contorno vai definir exatamente a margem que vai ter entre a malha do terra. Vou colocar 7 aqui, a malha do terra e a trilha. 7 ficou um tamanho legal. Vou vir aqui organizar, converter contorno em objeto. Definir contorno azul para diferenciar. Centralizar de novo aqui. Está feito em tese que seria a malha do terra. Eu vou ver meu contorno padrão para a espessura mínima. Vou pintar aqui só para você entender o que eu estou falando. Esse é o azul. E o rosa, preto. O amarelo, que for. Está feita a trilha com a máscara, a malha ao redor.
E ela está toda desenhada de uma maneira que eu posso cortar na plotter, que é o equipamento que eu uso para fazer as minhas placas de circuito impresso. E é só seguir e fazer a placa inteira. Seria isso, e as dúvidas o pessoal posta no fórum do Handmades.